Recording is on. Olá a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à discussão de ondas e o espectro eletromagnético. Bom, antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e depois de assistir a aula, comente, compartilhe e curta esta aula. Bom, já discutimos parte deste sumário, né, que aqui está, onde nós temos tratado, né, sobre a natureza da luz. Ok? Estabelecemos uma discussão sobre a natureza da luz, analisando, analisando as suas propriedades, ou melhor, o seu comportamento ondulatório, como reflexão, refração, difração e interferência. Esses fenômenos acontecem com a luz. Por isso que a luz é uma onda. E também sabemos que ela é uma onda eletromagnética, como provado nos experimentos de Heinrich Hertz, Faraday, e como também é modelado matematicamente por Maxwell. Bom, mas a luz, para além do seu caráter, do seu comportamento ondulatório, ela também pode se comportar de partículas. Quer dizer que a luz é formada de partículas? Sim. A luz é formada de partículas que as chamamos de fótons. Essas são as partículas da luz. São partículas sem massa. Ok? Einstein, este físico aqui, em 1905, ele explicou um efeito que nós chamamos de efeito fotoelétrico, que consiste no seguinte: se você pega uma radiação, né, se você pega luz e lança sobre uma superfície metálica, dependendo da frequência dessa luz, consequentemente, dependendo da energia dessa luz, ela pode arrancar elétrons da superfície metálica. É esse fenômeno que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Ao colidir com a superfície metálica, a luz comporta-se como partícula. Ok? Ela se manifesta como partícula. Então, a luz tem esse caráter dual, né? O caráter onda-partícula. Ok? Bom, essa explicação rendeu, né, um importante título a Albert Einstein, e foi o Prêmio Nobel de Física. Para além disso, essa descoberta significou uma importante compreensão da natureza, né, da luz. Certo? Bom,
Vamos passar e agora vamos dar continuidade à nossa discussão. Veja só, aqui nós temos, né, a imagem de um arco-íris. Isso que nós chamamos de arco-íris resulta da decomposição da luz branca em suas componentes constituintes ao atravessar gotículas de água. Quando a luz sai de um meio para outro, cada um desses meios tem uma propriedade física chamada índice de refração. E sendo os índices de refração dos meios diferentes, a luz, ao sair de um meio para o outro, sofre um fenômeno chamado de refração da luz. Ok? Então, por consequência da refração da luz nas gotículas de água, a luz branca se decompõe em suas constituintes, que são as cores básicas da natureza, né? Portanto, nós dizemos que essa luz aqui, decomposta, cada uma das componentes é uma componente monocromática. Já a luz branca, ela é policromática, porque resulta da união dessas componentes monocromáticas. E essa faixa, tecnicamente, é o que nós chamamos de o espectro eletromagnético da luz branca. Ok? Toda radiação tem um espectro eletromagnético padrão daquela radiação com uma determinada frequência. Certo? Bom, o espectro eletromagnético, nós o representamos por uma faixa como essa. Ok? Aonde nós observamos radiações de rádio, né? Ondas de rádio, radiação infravermelha, a radiação visível, radiação ultravioleta, raios X, raio gama e assim vai. Ok? Ora, nessa representação, nesse espectro eletromagnético, nós observamos que quanto maior a frequência da radiação, menor é o seu comprimento de onda. Tá? Frequência e comprimento de onda são grandezas associadas à onda. De maneira que, só para ilustrarmos aqui, tomemos essa onda aqui que eu estou desenhando. Ok? Essa onda que eu desenhei. Em amarelo. E agora vamos desenhar uma outra onda em amarelo. Em vermelho, desculpa. Note só. Na onda vermelha, a quantidade de picos, né, num espaço relativamente igual ao da onda amarela, é menor, o número de picos na onda vermelha é menor do que o número de picos na onda amarela.
cada pico desse nós chamamos de crista, né? E cada profundidade aqui nós chamamos de vale. Por exemplo, aqui é um vale. Aqui é um pico da onda. Ok? E o que nós chamamos de comprimento? E o que nós vamos chamar de frequência da onda, olhando para aqui, digamos assim, é o número de pulsos, né? Ou de picos que aparecem em um determinado intervalo de tempo. Ok? Em um determinado intervalo de tempo. Propagando-se no espaço. Note que a onda amarela, ela tem um número de picos maior, consequentemente, a frequência dela é maior do que a onda vermelha. Isso porque, como nós estamos tratando de onda eletromagnética, né, de radiação, né, o tempo que a onda vermelha leva para percorrer a distância representada nesse desenho, né, entre essas barras verticais vermelhas, é aproximadamente o tempo que a onda, né, representada pela cor amarela leva para se propagar nessa mesma distância. Isso significa dizer que a frequência da onda amarela aqui é maior e a frequência da onda vermelha é menor. Ok? E o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos. Então, por exemplo, nós vamos representar por lambda o comprimento de onda, e olha o comprimento de onda aqui da onda vermelha. Agora, olha o comprimento de onda aqui da onda amarela. Olha. Daqui para cá. O comprimento de onda lambda da onda amarela é menor. Portanto, quanto maior for a frequência de uma onda, menor é o seu comprimento de onda. Comprimento de onda e frequência de onda, consequentemente, são grandezas físicas inversamente proporcionais. Tá certo? São grandezas físicas inversamente proporcionais. A faixa do visível, da luz visível, ela compreende um intervalo, né, de aproximadamente de 400 nanômetros de comprimento de onda a 700 nanômetros de comprimento de onda. E aqui estão as cores do espectro, e aqui encontra-se o espectro eletromagnético da luz branca, que são as cores do arco-íris. O violeta, o azul, o anil, né? O verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Note que a luz vermelha ela tem uma frequência de onda menor do que a luz amarela no espectro do visível, né? Bem como a luz amarela tem uma frequência de onda menor do que a frequência de onda do violeta. Tá certo? Bom, então cada radiação tem o seu espectro eletromagnético, que nada mais é do que uma parte do espectro eletromagnético de todas as ondas. Ok? Bom, associado, né? Associado às partículas que constituem uma onda eletromagnética, ou seja, associado aos fótons, a uma energia. Ok?
Essa energia, ela está, por sua vez, associada à frequência da onda. De maneira que a energia de um fóton de uma onda com frequência, que nós vamos representar por ni, nada mais é do que a constante de Planck, H, vezes essa frequência, ni. Portanto, a energia de um fóton é a constante de Planck vezes a frequência da onda, ou do fóton, como você queira chamar. Que, obviamente, a frequência é uma grandeza física que no sistema internacional é expressa em Hertz, como aqui está. A constante de Planck, por sua vez, ela mede aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Ok? Bom, eis a energia de um fóton, H vezes Ni. A energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Mas, nós, se em vez de soubermos a frequência da onda, soubermos o seu comprimento de onda, nós podemos, mesmo assim, calcular a energia do fóton. Por quê? Pelo seguinte fato. A frequência da onda, de uma onda, e o comprimento dessa onda estão relacionadas entre si por uma equação que nos diz que a velocidade da onda, nesse caso aqui, da onda eletromagnética, que nós iremos representar por C, que é, consequentemente, a velocidade da luz, nada mais é do que o comprimento de onda, lambda, vezes a frequência Ni. Ora, como a energia de um fóton é igual à constante de Planck, H, vezes Ni, e Ni nada mais é do que a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, então é verdade que a energia do fóton é a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Como aqui está. Ok? Como aqui está. E a velocidade da luz, nós bem sabemos que ela é de aproximadamente 3 vezes 10. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Prossigamos. Vamos fazer esse exemplo. Muito básico, muito simples. Uma aplicação direta. Ele diz o seguinte: as estações de rádio funcionam dentro de uma faixa de frequência chamada de ondas de rádio, no espectro eletromagnético. A rádio estatal do governo da Paraíba, mais conhecida como Rádio Tabajara, funciona na frequência de 105,5 vezes 10 elevado a sexta Hz. Isto é, 105,5 MHz. Determine a energia de um fóton das ondas de rádio da Tabajara. Ora, nós sabemos a frequência dos fótons das ondas de rádio da Rádio Tabajara. A frequência é 105,5 vezes 10 elevado a sexta potência. Né? E a constante de Planck, nós acabamos de ver que ela vale 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo.
o que permite calcular a partir desses dados a energia de um fóton dessa radiação usando essa equação, que nos diz que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência da onda. Substituindo esses valores nessa equação, obteremos E igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 vezes 105,5 vezes 10 elevado a 6. Fazendo a multiplicação de 6,63 por 105,5 e operando, né, corretamente nas potências de base 10, nós iremos obter, como resultado desse produto, um valor aproximado de 7 vezes 10 elevado a menos 26 Joule. Essa é a energia de um fóton da Rádio Tabajara do governo da Paraíba. 7 vezes 10 elevado a menos 26 Joule. Agora veja, senhores, nós temos que nos perguntar, para que é que nós estamos estudando isso? Ok? Qual a utilidade que isso tem, por exemplo, na aplicação, no estudo das coisas do universo, no estudo da astronomia? Isso ficará mais claro à medida que nós formos expondo aqui o restante do conteúdo. Mas veja, todo objeto na natureza, ele emite radiação em uma determinada faixa de frequência. Por exemplo, nós, seres humanos, emitimos radiação na frequência do infravermelho. Tá certo? Nós emitimos radiação na frequência do infravermelho. Ora, há uma relação entre o comprimento de onda da radiação emitida e a temperatura do corpo que está emitindo aquela radiação, que é a chamada lei de Wien, que nós vamos ver mais detalhadamente daqui a alguns minutos. Então, do ponto de vista prático, se você souber a frequência de uma radiação, você pode determinar a sua temperatura usando a equação de Wien, a lei de Wien, que nós detalharemos, e o fato de que a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá certo? Bom, mas antes de dar continuidade a isso, vamos estabelecer um conceito importantíssimo, que é o de corpo negro. Ora, nós sabemos que, ao olhar, por exemplo, para uma blusa em que enxergamos ela verde, é necessário que a luz branca, por exemplo, incida naquela camisa e parte daquela luz seja refletida. Ora, todas as outras componentes que não a verde,
que constituem a luz branca, serão absorvidas pela camisa e somente a componente verde será refletida. Por isso que nós enxergamos aquela camisa, a camisa dessa situação que estamos descrevendo, como sendo verde. Agora, quando acontece de toda todas as componentes da luz branca serem absorvidas, aquele objeto não refletirá nada, e o que se apresentará para nós? O negro. Não é assim? Para que você não fique em um local escuro, você tem que ter luz. Para que você faça com que um determinado local fique escuro, basta você tirar a luz. Não é verdade? Basta você tirar a luz. Pois bem, com essa ideia em mente, nós vamos definir o que vem a ser um corpo negro. Um corpo negro, ele é um objeto que absorve toda a radiação que se incide sobre ele. Ou seja, ele não reflete nada da radiação incidente sobre ele. Ok? Então, isso é um corpo negro. Mas todo objeto na natureza emite radiação, como eu falei anteriormente. Em que essa radiação emitida, ela tem um comprimento de onda de máxima, tem um comprimento de onda do máximo de intensidade, que nós vamos chamar de lambda max, que está relacionado à sua temperatura. Como nós podemos ver nesse gráfico, ok? Nós temos aqui um plano cartesiano, onde no eixo vertical, desculpa, nós temos a intensidade da radiação emitida. No eixo horizontal, nós temos aqui a frequência emitida. Consequentemente, associada a esse eixo das frequências, a um eixo de comprimento de onda. Você poderia usar também para desenhar esse gráfico. E o que é que nós observamos aqui, olha, nessas curvas? Nós observamos, né? Isso aqui são as curvas de um corpo negro, que absorve toda a radiação que incide nele, mas, mesmo assim, ele emite radiação. Ok? Não dessa, essa que incidiu sobre ele. Tá certo, pessoal? Bom, note que quanto que há uma associação entre o pico, né, dessa curva, né, que representa a intensidade da onda, e o seu comprimento de onda. Esse pico, associado a ele, ao que nós estamos chamando de comprimento de onda do máximo de intensidade. Tá certo? Comprimento de onda do máximo de intensidade. Tá certo? E o que é que nós observamos? Nós observamos aqui que quanto maior o comprimento de onda do máximo, ou melhor, quanto menor o comprimento de onda do máximo de intensidade, maior é a intensidade da onda. Tá certo?
E como a intensidade da onda está relacionada à temperatura do mesmo, então isso significa que quanto maior for a temperatura de um corpo, menor será o comprimento de onda da radiação emitida por aquele corpo. Tudo isso ficará mais claro ao vermos as equações. Ora, como eu falei, a relação do comprimento de onda do máximo de intensidade, que estamos chamando de lambda max, com a temperatura T, essa temperatura na escala absoluta, ela obedece à lei de Wien e nos diz que esse comprimento de onda é igual à chamada constante de deslocamento de Wien, que é esse B, dividido pela temperatura absoluta. Esse B, ou seja, a constante de deslocamento de Wien, ela tem um valor de aproximadamente 0,002897 metros Kelvin. Ok? Agora, olha que fantástico a possibilidade de aplicação disso aqui no estudo dos objetos celestes. Por que é que eu não preciso ir até no Sol para medir sua temperatura precisamente? Eu posso usar algum instrumento, um espectrômetro, que mede o comprimento de onda da radiação solar e, por meio dessa fórmula, por meio dessa lei, eu calculo a temperatura do Sol. Está aqui. Olha o poder que tem uma lei como essa. Tá certo? Bom, agora veja. Como nós estávamos falando anteriormente, a onda ela tem uma intensidade. Seria uma espécie de uma medida de energia. Bom, uma outra lei muito importante no estudo das radiações é a chamada lei de Stefan Boltzmann. Essa lei, ela associa, digamos assim, a energia por unidades de área, tá certo? Em um determinado intervalo de tempo, a temperatura do corpo. Ok? A temperatura do corpo. Em outras palavras, a lei de Stefan Boltzmann, ela estabelece uma relação entre o fluxo de energia por unidades de área de um corpo por segundo, que nós vamos representar por F, com a quarta potência de sua temperatura. Então, esse fluxo é igual a um certo sigma, a uma certa constante, sigma, vezes a quarta potência da temperatura. Essa constante sigma é a chamada constante de Stefan Boltzmann e vale aproximadamente 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, a quarta potência da temperatura. Ora, essa outra lei é importantíssima. Por quê?
Porque se eu conheço a temperatura de um corpo e eu posso determinar isso a partir da lei de Wien, eu posso conhecer também a energia desse corpo, usando a equação que nos diz que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. E com essas informações em mãos, eu posso simplesmente determinar o tamanho daquele corpo celeste. Uma vez que esse F dessa equação é o fluxo de energia por unidade de área de um corpo por segundo. Ou seja, é a potência da fonte luminosa, ok? Por unidades de área. Isso aqui, esse fluxo. Tá certo? Então, com essas três equações, né, que eu acabei de citar, ou seja, com essa aqui, com a equação que nos diz que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, com a lei de Wien, que nos diz que o comprimento de onda do máximo de intensidade é igual a constante de Wien dividido pela temperatura, com essas três equações, eu posso determinar muita coisa, muitas características do objeto que eu estou estudando no céu. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer agora, uma aplicação. Nós vamos calcular o valor aproximado do raio do Sol. Tá certo? E nós vamos ver como essas coisas são consistentes. Então, o problema diz o seguinte, vamos fazer isso agora, né? Ele diz o seguinte, o problema. A partir da espectroscopia da radiação solar, determinou-se que a potência do Sol é de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 26 watts e o comprimento de onda do máximo de intensidade é de 5 nanômetros. Esse NM lê-se assim, N de nano, M de metros. Usando a lei de Wien e a lei de Stefan Boltzmann, determine o valor aproximado do raio do Sol. Ora, o que nós conhecemos é a potência do Sol e o comprimento de onda do máximo de intensidade. Bom, pela lei de Wien, nós temos que esse comprimento de onda é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. Então, eu posso determinar a temperatura do Sol usando tal lei, de maneira que a temperatura fica igual à constante de Wien dividido pelo comprimento de onda. Mas pela lei de Stefan Boltzmann, nós temos que o fluxo F é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a quarta potência da temperatura. Mas a temperatura nós já sabemos determiná-la a partir do dado que nós temos conhecido, que é o comprimento de onda. Então, substituindo essa equação nessa outra, nós vamos ficar com o fluxo de energia por unidade de área por unidade de segundo, sendo igual a constante de Stefan Boltzmann
vezes a quarta potência da constante de Wien dividido pelo comprimento de onda do máximo de intensidade. Ou seja, fica essa equação aqui. Aí você diz, e quem é esse fluxo? Ora, o fluxo de energia por unidade de área por segundo F nada mais é do que a potência por unidade de área. Aí você diz, como eu posso concluir isso, professor? Você pode concluir isso pelo seguinte fato, jovem. O fluxo é energia por unidade de área por segundo, ou seja, unidade de tempo. Energia por tempo é potência, que nós representamos por P. Então, é verdade que o fluxo é a potência dividido pela área. Nós conhecemos a potência do Sol? Conhecemos. Está lá dado. Ora, se eu quero determinar o raio do Sol, né? Vamos admitir que o Sol ele tem um formato esférico. A área de uma esfera, a área de uma superfície esférica, é, por sua vez, 4π vezes r ao quadrado. Ok? A área de uma esfera de raio R é 4π vezes o quadrado do raio. Show? Pois bem, então nós podemos dizer que o fluxo é a potência dividido por 4π r ao quadrado. Agora vamos substituir essa equação nessa daqui. O que é que nós vamos ficar? Com P, onde tiver F, nós vamos colocar P dividido por 4π r ao quadrado. Então, ficamos com P dividido por 4π r ao quadrado igual a sigma vezes B dividido por lambda, tudo isso elevado à quarta potência. Agora, nós vamos fazer aqui uma manipulação algébrica, onde nós vamos passar o 4π R, nós vamos isolar o 4π r ao quadrado do lado esquerdo da igualdade. E todos os outros termos deixaremos do lado direito da igualdade. Ora, eu vou abrir essa conta aqui, que é para ficar mais claro. Veja, o que foi que nós fizemos aqui? Nós vamos passar dessa equação aqui. Tudo que está do lado direito da igualdade para o lado esquerdo. E esse denominador dessa fração nós vamos passar para o lado direito. De maneira que nós, ao procedermos dessa maneira, ficaremos com 4π r ao quadrado igual a quem? A π sobre sigma. Por que sobre sigma? Porque o sigma estava multiplicando do outro lado. Então, ele passa dividindo P. P sobre sigma fica, portanto, vezes lambda máximo dividido por B, tudo isso elevado à quarta potência. Você inverte isso aqui pelo mesmo motivo, pelo mesmo argumento usado para escrever o sigma aqui embaixo. Então, como foi que nós ficamos? Ficamos com isso aqui. 4π r ao quadrado igual a P dividido por sigma vezes esse termo aqui, a quarta potência. Agora, vamos passar o 4π para o lado direito da igualdade e tirar a raiz. Ao fazermos isso, nós obtemos essa expressão aqui. Ok?
De fato, vamos partir daqui para cá. Fica, olha, R ao quadrado igual a 1 sobre 4 π, P dividido por sigma, tudo isso vezes lambda dividido por B elevado à quarta potência. Ora, esse 2 que... Aí vamos tirar a raiz quadrada dessa expressão, né? Então, esse 2 que aparece aqui é a raiz de 4. Esse π que aparece dentro da raiz é esse aqui. O sigma, esse daqui. O P, esse daqui. A raiz quadrada desse termo aqui é esse daqui. Portanto, nós ficamos com o raio. Veja que tudo está que o raio está dado agora em termos de coisas que nós conhecemos, que são o comprimento de onda da radiação, a constante de Wien, que nós conhecemos, a potência do Sol, o valor de π e o valor da constante de Stefan Boltzmann, sigma. Substituindo os valores nessa equação, nós vamos ficar com isso aqui. Aí você vai pacientemente fazer essas operações matemáticas aqui, essas continhas de mercearia, e obterá um raio de aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 8 metros. Se for em quilômetros, fica 7 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Ou seja, o raio do Sol é de aproximadamente 700 mil quilômetros. Veja, esse foi o valor obtido, um valor aproximado, usando as equações, a lei de Wien, mais precisamente, e a lei de Stefan Boltzmann. E se você for na internet, né, e pegar esse dado, né, já bem medido pela ciência, e colocar raio do Sol, olha aqui, o valor do raio do Sol é de aproximadamente 696.340 quilômetros, ou seja, aproximadamente 700 mil quilômetros, o que nós acabamos de calcular. Então, notem, jovens, o poder, né, a importância da lei de Wien, da lei de Stefan Boltzmann, do fato de se ter instrumentos que detectem o comprimento de onda de uma determinada radiação, determine como esses fatos são importantes para o estudo dos corpos celestes. E as ondas eletromagnéticas, portanto, consistem, né, em um importante meio para ser utilizado para a compreensão dos astros. Bom, essa é a segunda parte de ondas e o espectro eletromagnético. Ficamos por aqui. Lembrando que, se você não está inscrito no canal, se inscreva depois de assistida, né, essa aula. Curte, comenta e compartilha com os teus amigos e amigas.
Até a próxima.